Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo do Mexilon, terminando a série da conversa sobre o Mexilon, a gente vai falar sobre a crise do Mexilon. Bom, a crise do Mexilon, ela começou a ser sentida, né, por todos e virou um grande assunto. Não sei se vocês acompanharam. Se vocês acompanharam, certamente vocês vão se localizar nessa história. Em maio desse ano, tá? Mas, na verdade, questões relacionadas à crise já estavam acontecendo desde o final do ano passado. No final do ano passado, a gente começou a ter um problema com a distribuição de medicamentos gratuitos no país. As farmácias que fazem a dispersão, que fazem a distribuição da medicação gratuita que é dada, tanto de alto custo, e no caso do Mexilon, apesar de não ser de alto custo, muitos estados colocam, porque é uso contínuo, né? É o estado que oferece, começou a não ter a medicação. Quando chegou em maio, as pessoas começaram a sentir a falta do medicamento na farmácia comercial, na farmácia comum que a gente compra. Aqui no Rio de Janeiro, quem distribui o Mexilon gratuitamente é a prefeitura, não é o governo do estado. São as prefeituras, tá? E eu nunca peguei, na verdade eu nunca peguei, mas eu tenho contato com muito miastênico aqui do Rio, e eles falavam para mim, olha, não tá tendo Mexilon, não tá tendo Mexilon, tá em falta, tá em falta, tá em falta. Eu sempre comprei, e tinham as farmácias em que eu comprava. E realmente, chegou em maio, não havia mais Mexilon nas farmácias. Isso gerou uma enorme ansiedade, uma enorme comoção por parte de todo mundo que usa o Mexilon e que depende do Mexilon. Porque apesar do que nós falamos, da seriedade em relação ao uso do Mexilon, é um remédio que a gente usa de forma contínua e que a gente precisa dele. Bom, e a gente sabe que na nossa sociedade existem duas coisas que movimentam, né? Que fazem com que as coisas se movimentem. Interesse econômico, dinheiro, né? Que tudo tem a ver com poder. Interesse econômico, dinheiro e propina, quer dizer, voto. Questão do voto. Desculpa a brincadeira, mas enfim. É a questão política, né? Dos votos. Porque, infelizmente, os nossos políticos, eles não percebem, ou não entendem, ou não sabem, ou nunca aprenderam, sei lá, que quando ele assume o mandato, ele está indo servir a pátria, né? Servir ao povo, mas não. Eles estão indo servir a interesses econômicos e a interesses próprios. E a interesses de grupos, né, econômicos, que têm força econômica. No caso dos miastênicos, é um problema, porque a gente é pouco, nós somos poucos, fracos, literalmente. Assim, fracos no sentido de pouca gente, então tem pouca expressão, né? E, assim, como a grande maioria dos brasileiros, pobres. Então, a coisa fica difícil de ter força. Ainda assim, o grupo se mobilizou, grupos na internet, pessoas por conta própria, pessoas se uniram. A Abrame, a Associação Brasileira, fez o movimento dela, e aí eu não vou aqui julgar o certo ou errado. Eu sei que o importante é que as pessoas se mobilizaram para tentar entender o que estava acontecendo. E o que foi verificado é o seguinte, eu vou mostrar para vocês entenderem essa história direitinho. O Mexilon, ele era produzido pela Valeante. Aí as pessoas começaram a mandar pergunta para a Valeante, cadê o remédio, cadê o remédio? Aí, como vocês podem ver, inclusive a Valeante respondeu para a Abrame, dizendo que a fabricação não havia sido interrompida,
que eles tinham passado o Mexinon para um outro laboratório, para o Delta, mas que não tinha sido interrompida a fabricação. Quando você vai ler, você vai descobrir que, na verdade, a Delta fazia parte da rede Valeante. O nome vinha Valeante, mas a fábrica sempre foi Delta lá no interior de São Paulo, tá? Que é aqui a Delta. Aí vocês vão ver aqui. Aí a Delta começou a botar aviso dizendo que não, que estava tudo ok. Ó, esse aqui é de 17 de julho, tá? Que não tinha nenhum tipo de irregularidade. Só que houveram muitas denúncias, inclusive para a Anvisa. Aí a Anvisa emitiu esse parecer aqui, dizendo que esteve aqui esclarecimentos sobre o medicamento, que eles estiveram tanto aqui com o Instituto Terapêutico Delta, quanto com a Valeante, porque o registro na Anvisa do Mexinon é da Valeante. Só que quando você vai mexer, entender, o que se percebeu nessa história? É o seguinte, é uma outra questão que está envolvida aqui, né, que a gente precisa entender. Olha só, é isso aqui, a nova aposta farmacêutica do senhor Omilton. O senhor Omilton, mérito dele, ele é conhecido da indústria farmacêutica, diz essa reportagem, que eu vou mostrar aqui para vocês, foi de maio, foi quando aconteceu do Valor Econômico, a transação. Ele é conhecido por pegar grupos farmacêuticos, fundir, levantar, fazer o negócio valer dinheiro e vender. Mérito dele. E ele, então, estava construindo um conglomerado, um grupo de produtos farmacêuticos para fazer isso, e a Valeante ofereceu para ele a Delta. Tentou vender a Delta. Não rolou a venda. Isso no ano passado. Aí, esse ano, a Delta voltou a procurar por ele e incluiu o Mexinon. A Valeante voltou a procurar por ele e incluiu o Mexinon aqui no pacote com outros produtos de beleza, com a Delta, e vendeu a Delta para ele. Isso criou uma insegurança muito grande, porque se a Delta foi arrolada numa transação financeira, né, e vai compor um outro grupo farmacêutico, que é a Acelera Farm, que é dele, então some o medicamento, vocês pararam de produzir. Não é possível, porque não tem mais nas farmácias. E para piorar, isso eu ouvi muito, eu estou falando porque eu ouvi. Você chegava na farmácia e falava assim, tem Mexinon? E o Mexinon era da Valeante. A Valeante não produz mais Mexinon. Acabou, não vai ter mais. Não, mas agora vai ser Delta. Não, acabou. Os farmacêuticos, as farmácias grandes e pequenas, estavam passando essa informação. E isso gerou um problema sério, porque as pessoas entraram em pânico, quem encontrava o remédio comprava em quantidade, o que diminuiu, eles diziam que tinham, mas não tinha, e aí a gente começou a ter que depender de entrega online. A solução que eles davam pra gente é, compra online. Então, assim, foi um momento tenso. A gente não encontrava o remédio, só encontrava nessa venda online que ninguém explica por que lá eles tinham o estoque do remédio e na farmácia não tinha. A Abrame buscou informação, assim como vários grupos se uniram e se formaram para buscar informação junto da Anvisa, junto do laboratório, junto do laboratório antes, do laboratório depois, enfim. E sempre foi dito que não, está aqui o medicamento existe, o problema é a distribuição. O problema é as farmácias que não estão pedindo. O problema é conseguir um fluxo de venda, porque a venda é muito baixa do remédio. Muito bem. E a gente tem o problema do governo não estar comprando, né? Que é um grande comprador. A questão toda é que a falta do medicamento ainda é sentida em alguns estados, mas ainda não voltou a ser distribuído gratuitamente pelas farmácias, né, do governo ou das prefeituras.
E isso é um problema, porque mesmo que tenha na farmácia comercial, se você não tem o dinheiro para comprar, não adianta. E tem gente que não tem, sabe? A grande maioria não tem. É um dinheiro que não se tem, ou então se dispor dele é um problema muito sério, porque tem gente que usa esse medicamento em quantidade. Eu não estou falando de uma, duas pessoas, né? E estou falando de pessoas desde criança até pessoas mais velhas, adultos. Então, assim, é uma situação muito crítica. Mas a gente tem que entender que é uma situação histórica. Eu estava vendo uns vídeos da Abrame, e a Abrame nasce de um movimento de pessoas por conta da dificuldade de encontrar o Mexinol na farmácia comercial. Então você vê que já é uma questão histórica, né, no país e para os miastênicos há muitos anos. E assim, existem várias coisas que a gente pode imaginar e tentar pensar junto para mobilizar, tanto para voltar a ter o medicamento, e a gente precisa ter o medicamento, se mobilizar para ajudar as pessoas que não têm condições de comprar, para que ninguém fique com a falta do medicamento, né? Isso é importante, a mobilização de todo mundo. Mas também um movimento para a gente ver a questão da cura. Gente, tem um carro de som passando aqui vendendo ovos que está me torturando. Mas como eu estou terminando, eu vou encarar com o carro de venda de ovos mesmo. A questão da cura. E por isso que na semana que vem a gente vai... eu proponho que a gente faça um encontro para a gente conversar sobre a cura. Como eu falei, são 2 pesquisas que estão em andamento. Eu quero falar para vocês sobre essas pesquisas, tentar explicar para vocês como eu entendi essas pesquisas e em que pé está e o que a gente pode se mobilizar em relação a elas. Porque, na verdade, buscar a cura hoje, a gente se mobilizar, não interessa se é associação, se é grupo, se é pessoa, não importa. Crédito, para mim, é nada nesse ponto. O importante é a gente entender em que pé está a cura, entender qual é a possibilidade da gente ter acesso a essa cura e saber que está mais próximo do que a gente imagina. E que a nossa mobilização pode ajudar para que se aproxime ainda mais rápido, né? E aí a gente não precisa se preocupar mais com Mexinol, com imunossupressor, com corticoide, com nada disso, né? Porque é a cura. Então, na próxima semana, a gente vai falar sobre isso, sobre a cura da miastenia. Quais são os caminhos que estão sendo construídos, o que a gente consegue saber sobre isso e trocar ideias sobre isso, sobre as nossas esperanças, sobre as nossas possibilidades, tá bem? Acompanha, se inscreve aqui no canal, porque eu vou estar fazendo, já vi como é que faz, para a gente fazer tanto ao vivo aqui no YouTube, quanto lá na página no Facebook. Mas se inscreve lá, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, que é para você poder acompanhar e estar comigo aqui na semana que vem. Antes da transmissão, antes do dia, eu vou dar o aviso direitinho do horário, do dia, que é para a gente se organizar e se encontrar ao vivo, tá? E poder bater esse papo. Muito obrigado por você ter assistido. Espero que seja útil. Se cuida, fica bem. Um grande abraço e até semana que vem.